E diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Oremos mais uma vez. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor. Palavra de libertação, palavra de poder, palavra de transformação, palavra que nos impulsiona a recomeçar, a receber da tua graça, a olhar para nós mesmos, Senhor, e entender que sem ti nada podemos fazer. Nessa noite nós te pedimos, Senhor, que essa porção da tua palavra possa falar profundamente aos nossos corações, possa direcionar o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso pensar, que a nossa vida possa ser inundada, Senhor, pela tua sabedoria e pelo teu poder. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que fala aos corações de cada irmã, de cada irmão que veio aqui essa noite, porque eles saíram de casa e não vieram aqui para ouvir homens, nem para ouvir pregadores, mas vieram aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Então fala com eles, Senhor, fala ao coração deles, e que essa palavra, Senhor, traga transformação, traga mudança de vida, Senhor, e homens e mulheres plenamente usados por ti, debaixo da tua graça. É assim que eu te oro, no nome santo do teu Filho Jesus, que a igreja diga amém. Nós estamos aqui diante de uma palavra muito conhecida. A parábola do filho pródigo é uma parábola que faz parte de um conjunto de parábolas que está lá em Lucas, né? Costumam dizer que essas parábolas são as parábolas dos achados e perdidos, porque nessas parábolas se fala da ovelha perdida, se fala da dracma perdida, que é uma moeda, e fala desse filho perdido.
Então, ela é muito batida, uma história muito falada nas igrejas, nos púlpitos, e a gente às vezes acha que essa palavra, por ser muito conhecida, ela é apenas uma parábola que fala de uma história de reconciliação, de um filho que saiu, de um pai que o recebeu bem, de forma generosa, dá uma festa pela alegria de tê-lo de volta. Mas essa história tem meandros no seu interior, que se a gente não prestar atenção no contexto em que ela foi escrita, a gente pode perder as bênçãos que o Senhor quer nos dar através desta palavra. Ela é uma história de bênção, ela é uma história de reconciliação, uma história de graça do Senhor, mas ela também é uma história que fala de mim e fala de você. É uma história que fala de nós, é uma história que fala de como a gente age muitas vezes e de como Deus quer renovar. O tema dessa mensagem é renovados pela graça. Essa noite o Senhor nos propõe a sermos renovados pela graça dEle, a nos entregarmos ao que Ele tem para nós através da história desses dois filhos. E o engraçado é que o título em todas as Bíblias, você vai achar lá, vai ser Filho Pródigo, como se o homem só tivesse um filho. Mas essa parábola fala de dois filhos. E nós vamos ver como é que esses dois filhos se portavam e como é o papel desse pai, como é o papel, como ele se porta diante desses dois filhos. E os personagens, né, são os três personagens principais dessa história. É o filho mais novo, o filho mais velho e o pai. E o contexto, já deu para entender da leitura, que esse rapaz, esse filho mais novo, ele resolve ir embora. A Bíblia não fala por que é que ele quis ir embora. Se ele estava indo embora porque não queria mais viver de acordo com o padrão do pai, com a vida que a família levava, se ele não conseguia mais conviver com seu irmão, nada na Bíblia esclarece por que cargas d'água esse filho mais novo faz uma proposta indecorosa, uma proposta que cheira mal diante daquela cultura. Os homens, os judeus daquela época, a cultura judaica não permitia esse tipo de proposta, né? Mas não sabemos. O fato é que ele resolve então dar asas a essa suposta liberdade. Ele chega para o pai e disse: pai, me dá a minha parte da herança, que eu quero ir embora daqui. E a Bíblia fala que o pai não diz nada, o pai fica calado, e logo em seguida tem-se a notícia de que ele pega o que o pai lhe deu e vai embora. A questão é que, já que estamos falando dessa liberdade em que ele quer ser livre, em que ele quer sair vamos dizer assim, da presença do pai para viver uma suposta liberdade, nosso pastor tem uma frase muito específica acerca da liberdade, que é para a gente começar a pensar nessa tal liberdade que é tão falada pelo mundo aí. E o nosso pastor Sérgio diz o seguinte: a liberdade irracional é irmã gêmea da escravidão. Essa liberdade que o mundo prega aí fora, uma falsa liberdade, que você deve ter a vida que quer, andar do jeito que acha, beber o que quer, andar com quem você quer, com quantas você quiser ou com quantos você quiser. Isso é uma falsa liberdade. Isso vai lhe levar à escravidão, isso vai levar à destruição, porque a liberdade que não é praticada de forma responsável, de forma racional, ela vai lhe levar para a escravidão, necessariamente. Nós temos N exemplos aqui na nossa igreja, de pessoas que se debruçaram, que se entregaram a essa liberdade pregada pelo mundo, e que depois voltam, destroçadas, destruídas, pedindo que o Senhor tenha misericórdia delas. Então esse rapaz vai atrás dessa liberdade, atrás desse suposto, viver livre, atrás dos seus prazeres e das suas vontades. Só que a Bíblia fala que depois de algum tempo, o que acontece? Ele perde tudo. Ele pega o que o pai lhe deu, e imagine, porque nesse tempo não tinha banco não, nem tinha cartão de crédito. O pai deu muita coisa a ele, e ele teve que sair com aquela caravana de camelos,
de carneiros, de bodes, teve que sair com caixas, com joias. E aquilo tudo ele se desfez depois de um tempo, porque ele não soube usar a liberdade que ele supostamente achava que era bom para ele, para multiplicar esses bens, mas pelo contrário, ele perde tudo. E é preciso que a gente entenda que quando Jesus conta essa parábola para aquele povo, naquela circunstância, aquilo causa um maior alvoroço à comunidade judaica, porque a situação de um filho propor ao pai: me dê parte da herança, o senhor ainda vivo, era algo que era inadmissível na cultura judaica. Inadmissível, era impossível algum filho chegar para um pai e dizer: meu pai, eu quero a minha herança e eu quero seguir a minha vida. Não se admitia isso. Quando a gente vai ler os comentaristas da Bíblia antigos, eles falam o seguinte, que se um filho propusesse isso a um pai, naquela época, nas culturas judaicas, ele levava uma pisa. Ele era execrado publicamente, ele era envergonhado. Ele ia ser envergonhado perante a sociedade toda. E a Bíblia fala disso. E aí o povo, quando escuta Jesus, fica meio: mas como é que pode? Isso não existe. Isso é lenda. Na nossa cultura, o cara vai pedir ao pai para dividir a herança, dar a parte dele. Isso é um absurdo. E eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam entender como é que essa história era verdadeira. Hoje a gente até pode entender que isso pode acontecer, diante de tantas famílias destroçadas, pais sem autoridade, mães que não cuidam dos filhos. Hoje em dia eu posso até admitir que aconteça isso, um filho dizer: eu quero minha parte. E a gente vai ficar espantado hoje ainda, se a gente escutar uma conversa dessa: fulano de tal chegou para o pai e disse: eu quero a minha parte na herança. A gente vai ficar espantado, esse cara é louco. Mas nessa época em que Jesus conta a história, isso era inadmissível. Aí você pode estar perguntando agora: e por que é que Jesus contou essa história para esse povo, nessa época, se essa situação era inadmissível? O povo ficou, alvoroçado, e com certeza, se fosse perguntar a eles se isso era possível, eles diriam: isso não é possível não, isso é difícil de acontecer não, isso é impossível de acontecer. A questão é o seguinte, meus amados, e a primeira coisa que a gente tem que colocar no coração com relação a essa parábola: Deus não estava falando de realidade cotidiana, da vida cotidiana daquele povo. Ele estava falando de realidade espiritual. Ou seja, no mundo espiritual, existem filhos e filhas de Deus que vêm diante dele e dizem: Senhor, eu não quero mais que você cuide da minha vida. No mundo judaico, pedir herança a um pai vivo significa dizer que ele está morto. Veja a afronta: pai, você está vivo, está aqui na minha frente, mas para mim você morreu. Então me dê minha herança que eu quero ir embora. E aquele rapaz faz isso, faz essa proposta, inaceitável para aquela cultura. E aquele momento e aquela proposta, ela é indecorosa por causa de 3 aspectos. Ela não é só indecorosa porque ele faz a proposta ao pai vivo, para receber a parte dele. Ela é indecorosa também porque naquela época os filhos nutriam aos pais uma atitude de extremo respeito. Naquela época o pai era o sacerdote da casa mesmo. Era o cara que cuidava de todo mundo, então ninguém ousava nem olhar para o pai. E em terceiro lugar, essa proposta é indecorosa, porque esse pai estava vivinho da Silva e estava saudável. Como é que eu posso concluir que esse pai estava saudável? Porque quando esse filho volta, esse pai faz o quê? Volta correndo. Ele volta correndo. Então, uma pessoa que está doente não volta correndo. Então, dá para a gente subentender que esse pai era um pai saudável. Então essa proposta é triplamente indecorosa, porque um filho não faria isso naquela época, porque o pai estava bem, saudável, e porque obviamente ele estava vivo. Então aqui não se trata de um filho que vai conversar com o pai acerca de uma herança porque o pai está morrendo. Não, pai, vou adiantar aqui
o senhor está morrendo, eu preciso comprar ali umas terras, já já o senhor vai partir dessa para melhor. Então, o senhor, por favor, me ajude, me adiante aí o que eu já vou receber daqui a pouco, porque o senhor está já com o passaporte carimbado. Nesses dias o senhor pega a viagem e eu preciso. Não é a situação. O pai está vivo e bom, o pai está na plenitude da gerência dos seus negócios. E aí quando eu e você olha para essa situação, quando eu e você olhamos para esse pedido de herança, o que é que significa essa herança para nós hoje? A herança significa a nossa vida. Quando o filho vai àquele pai e pede a herança, ele está dizendo ao pai que não quer mais ser gerido pelo pai. Ele não quer mais que o pai cuide da vida dele. Eu vou cuidar da minha vida agora. E nós, no reino espiritual, temos sido filhos e filhas que temos batido e encontrado o nosso pai e dito a ele: Pai, eu não quero mais que o Senhor cuide da minha vida. Me dá a minha herança, me dá para cá a minha vida, me dá para cá a gerência da minha vida. É como se a gente tivesse a seguinte circunstância: Jesus está pilotando o avião da nossa vida e a gente sai daí. Agora quem vai pilotar sou eu. Se quiser, vai lá para trás. Eu não quero nem do meu lado. Se quiser me acompanhar, é lá para trás, porque eu quero agora comandar minha vida. Muitas vezes nós estamos agindo como esse filho pródigo. Nós estamos olhando para o Senhor, nós estamos guiando a nossa vida e dito: Senhor, eu não quero que Tu tome mais conta da minha vida. Das minhas finanças cuido eu, da minha vida amorosa cuido eu, do meu corpo cuido eu. Senhor, eu quero a minha herança, eu quero a minha vida. Para mim você morreu. Na hora que a gente pede a gerência da nossa vida ao Senhor, a gente está dizendo a Ele: para mim você morreu. Isso naquela época era uma coisa inadmissível para a cultura. Mas no mundo espiritual acontece todos os dias. Todos os dias há filhos e filhas de Deus que olham para Ele e dizem: Pai, morreste para mim. Agora sou eu que tomo conta da minha vida. Você para lá e eu para cá. E assim fez esse rapaz. E no versículo 13, se você puder deixar sua Bíblia aberta, no versículo 13 diz o seguinte: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Esse cidadão aqui, falado na Bíblia, é o cidadão mais torpe, mais inconsequente, mais irresponsável que o Evangelho fala. Porque além dele pegar o que não era dele, ele considera o pai morto e ele pega o que não era dele e gasta irresponsavelmente. Ele destrói tudo. Tem gente que está aqui me assistindo agora, ou pela TV, ou aqui presencialmente, que tem vivido a sua vida dissolutamente, tem desperdiçado a sua vida, achando que a sua vida lhe pertence. Eu quero dizer o seguinte, meu querido: a vida que você tem, que o Senhor deu, não é sua, é dele. A Bíblia fala que tudo, a terra e tudo que nela há é do Senhor. Tudo é do Senhor. Do Senhor é a nossa vida, a terra, tudo que nela há. Então não desperdice a sua vida. Não desperdice a herança que o Senhor lhe deu, que é a sua vida. Não deixe ela escoar pelos seus dedos. Não deixe que o mundo lhe trague com propostas, com delírios, com luzes, com aformoseamentos, mas se entregue ao Senhor e faça da sua vida algo produtivo, algo que glorifique o nome dEle. Mas assim como tem esse rapaz que desperdiça a vida, no caso a herança, aqui hoje, infelizmente, temos irmãs, irmãos que estão desperdiçando a herança da vida que o Senhor deu. Jogando fora. Dissolutamente, como algumas Bíblias falam. Na NVI fala irresponsavelmente. Então nós fazemos assim. Nós jogamos Jesus para o lado. Eu não quero mais que tu cuides da minha vida. E agora eu vou cuidar. Só que todas as vezes
todas as vezes que eu e você abrimos mão do gerenciamento da mão do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida, não vai acontecer algo ruim não. Já não vai, né, para o futuro não, já aconteceu. Você é um desastre anunciado, principalmente se você for um homem e uma mulher de Deus que um dia teve contato com Ele. Se um dia você conheceu a Deus e hoje está cansado, vou largar tudo, vou tomar o leme do barco da minha vida de Jesus e eu é que vou direcionar. Vou tomar o leme, vou tomar a direção do avião, do carro, seja lá o que for, e eu agora é que vou guiar. Todo homem ou mulher de Deus que abre mão de ser direcionado por Deus, ele é um desastre anunciado. Ele vai sofrer, e aquele rapaz sofreu. Aquele rapaz saiu da proteção do pai dele e ele se destruiu como homem, como filho, como pessoa, como judeu. E aí, vamos dizer, o capítulo final da derrocada daquele homem foi pedir emprego a um homem que tinha uma pocilga, dono de porcos. E ele cuidava daqueles porcos. E não é à toa que os porcos estão aqui nessa história. Porque quando o porco entra aqui na vida de um judeu, é a coisa mais imunda para um judeu, um porco. Quando ele entra aqui na história desse filho mais novo, ele vai cuidar de porcos, ele sendo judeu, aquilo era uma vergonha, uma humilhação, algo que não era somente o fim do caminho que ele tinha trilhado de destruição, mas era vamos dizer, a pá de cal para a dignidade dele como judeu. Acabou. Foi cuidar de porco, não serve mais para nada. E é assim que o inimigo faz com as nossas vidas. Nós um dia conhecemos ao Senhor, levantamos a nossa mão para Ele, e aí a gente cansa de viver com o Senhor. E vai seguir a vida. E a gente vai passar por um processo de destruição, de decadência. E o inimigo, enquanto não vê a gente no chão, lambendo o porco, querendo comer a comida do porco, para ele apontar para o Senhor: olha aí teu filho. Olha aí aquele teu querido, onde ele está. Tu deste a ele a tua herança, tu deste a ele vida, tu deste a ele paz, e onde ele está? Um filho e uma filha de Deus, que sai da base da proteção do Senhor, ele vai sofrer as consequências. Eu não estou dizendo isso para você ter medo não. É porque a Bíblia fala disso o tempo todo. Talvez você esteja cansado hoje de andar com o Senhor. Mas o Senhor quer renovar a aliança contigo e derramar da graça dEle. Tem muita gente hoje que está na lama, querendo comer a comida dos porcos e ninguém dá. Era a situação desse rapaz, era a situação desse menino, esse filho mais novo. Ele olha para a comida do porco, quer comer porque está faminto, porque diz que na terra houve uma grande fome, uma grande crise. E aí ele quer comer e ninguém dá a ele a comida do porco, imagine só. E aí ele tem um insight, ele tem uma percepção. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E o que aconteceu? Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Como eu falei, esse cabo é um traste, é uma alma cebosa, é um caba ruim, que chega para o pai e diz: eu quero minha herança, eu vou me embora daqui, vou fazer o que eu quiser e tal. E pega a herança que não é dele, e chama o pai de morto e gasta tudo. Somos nós. Nós somos esses trastes. Nós somos essas almas. Mas esse cara me surpreende. Esse cara me surpreende porque ele chega nesse momento de dor, ele chega nesse momento de sofrimento em que ele perde tudo, em que ele perde a dignidade, ele perde o dinheiro, ele perde
a situação, né, de ser uma pessoa bem situada financeiramente. E ele diz: rapaz, o meu pai cuida dos empregados, ninguém passa fome, todo mundo está lá, e eu estou aqui passando fome. Talvez você hoje precise ter esse insight, precise ter esse toque do Senhor na sua vida, em que Ele vai abrir a tua mente, em que você vai sentir o toque de Deus e vai dizer: rapaz, eu estou errado. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Porque não se engane, o pecado emburrece. Quando eu olho para trás para a minha vida e vejo o que eu fiz, eu digo: meu Deus do céu, como é que eu fiz isso? Como é que eu pisei na bola desse jeito, cara? Engraçado que o pecado emburrece para a gente enxergar as coisas de Deus, mas a gente vira os capeta, né? Para a maldade. A gente faz tanta coisa ruim que chega numa situação que a gente faz um negócio tão macabro que o diabo diz: rapaz, eu vou anotar essa aqui, que essa aqui não estava na minha lista ainda não. Quando a gente está fora da vontade do Senhor, a gente fica burro para enxergar o que Deus quer para a gente, mas a gente fica maquiavélico para fazer maldade. Mas nesse caso, esse cara ficou burro, foi embora, perdeu tudo, a burrice do pecado, mas ele tem um toque, e ele tem um toque do Espírito Santo do Senhor, que toca nele, que fala com ele, que diz: rapaz, teu pai trata bem os empregados, ele cuidava de você, vai lá, reconhece teu erro. E aí ele diz: pequei contra meu pai, pequei contra o céu e contra ti, meu pai. E por que eu posso dizer que foi o Espírito Santo que tocou naquele rapaz? Porque quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer tocar em vidas essa noite, para que você acorde, você enxergue, você perceba que tem um Deus, que tem um Pai esperando por ti, que tem um Pai que quer cuidar de ti, que quer renovar a graça sobre a tua vida. Você precisa ter esse insight, esse toque. Eu posso passar a noite inteira aqui falando, mas se o Espírito Santo não falar ao teu coração, nada vai ser possível de mudar teu coração. E por isso que eu oro essa noite, para que o Espírito Santo toque no seu coração e você possa enxergar: você tem um Pai que te espera, você tem um Pai que te abraçará quando você retornará. Não importa o que você fez, não importa o que você é hoje, o que importa é que Ele vai te receber. E esse rapaz vai em frente: meu Deus, eu errei, pequei contra o céu, pequei contra ti, meu Pai. E ele é um traste por causa disso, ele é um traste esclarecido. Ele reconhece que errou. Tem muita gente que está precisando ser traste esclarecido essa noite. Não ser só traste, mas ser traste esclarecido. De reconhecer: Senhor, errei, eu estou errado, eu pisei na bola, eu estou destruindo a minha vida. Eu estou acabando o meu casamento, eu estou acabando o meu relacionamento com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus vizinhos, sei lá o que for. Senhor, a gente precisa ser mais traste esclarecido. Reconhecer. Mas, se ele tivesse ficado apenas no reconhecimento: eu errei, eu pisei na bola, será que alguma coisa tinha mudado na vida dele? Será que ele ia conseguir ser transformado, receber o perdão do Pai? Com certeza não. O primeiro passo que quem quer ser renovado pela graça do Senhor tem que dar é reconhecer o erro. O segundo passo é ir consertar o erro. É tentar fechar o buraco que o seu erro cometeu. E esse rapaz faz isso, né? Esse rapaz faz isso, ele vai lá, versículo 18 diz: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos empregados.
Esse cara entra num processo de decadência e vai ao fundo do poço, mas no fundo do poço ele recebe uma luz. Recebe um insight, o toque do Espírito Santo. Só que ele reconhece o erro e ele diz: eu vou lá no meu pai. Eu vou lá reconhecer que pequei, que inclusive não posso nem ser chamado mais de filho dele. Como é que eu vou chamar ele de pai se eu matei ele quando pedi a herança? Vou ser empregado dele. Não posso nem chamar ele de pai. Senhor, o senhor pode me dar um emprego aí? Mas ele vai. Ele não é um traste apenas esclarecido. Ele é um traste esclarecido que entra em ação. Porque tem gente que é traste esclarecido, mas fica inerte. Ai meu Deus, eu errei demais, Jesus. Eu precisava reconhecer, eu preciso pedir perdão para o meu filho. Eu preciso perdão para minha esposa. Eu preciso pedir perdão para o meu chefe. Eu preciso pedir perdão para os meus familiares. E fica nesse lenga-lenga. Ah, eu errei. E bate no peito. E quando você vai conversar com ele, você chora com o cara, meu amigo. Eu vou pedir perdão, mas um mês depois, e aí? Não tive a oportunidade ainda não. Traste, esclarecido e inerte. Mas esse rapaz me encanta porque ele, apesar de todos os erros que cometeu, ele não fica inerte. Ele segue em frente. No versículo 20, diz o seguinte: depois que ele disse isso, que reconhece que pecou, ele diz: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele não ficou olhando o tempo passar. Ele não ficou olhando as circunstâncias, dar força para ele. Aí eu tenho que pegar coragem. Aí passa um ano, passa 2 e a coragem não chega e você não vai lá resolver o que tem que ser resolvido. E Deus está te chamando essa noite para você resolver o que tem que ser resolvido. Se você quer ser renovado pela graça do Senhor, você precisa parar de lenga-lenga, de blá blá blá, de falar, de chorar, de dizer que vai resolver. Parar de falar, levantar e ir. A gente precisa parar de falar, precisamos nos levantar e ir. Você precisa parar de falar, você precisa parar de lenga-lenga. Você tem que se levantar hoje e vá. Vá, siga, porque o Senhor quer renovar a tua vida, e Ele só renova a nossa vida quando nós damos o primeiro passo. Mas é muito difícil, Senhor. Faz 20 anos que eu não vejo aquela pessoa, faz 20 anos que eu estou com aquilo no coração, Ele não vai me receber. Deus vai se responsabilizar pela sua atitude. Dê o primeiro passo. Caminhe. Se você precisa reconciliar-se com um filho, pare de falar, levante e vá. Se você precisa se reconciliar com seu esposo ou com sua esposa, pare de falar, levante e vá. Se você precisa reconciliar com algum parente seu, pare de falar, levante e vá. O Senhor quer a atitude nossa. O Senhor quer que a gente bote o pé, que a gente bote o peito, encare a realidade, não fique olhando o mundo passar. E quando a gente perguntar a você daqui a uma semana, você vai dizer: eu fui lá, foi difícil, nós choramos, eu me reconciliei, ele disse coisa para mim que eu não queria ouvir, mas o Senhor esteve comigo o tempo todo. Porque você não ficou inerte. Você parou de falar, você se levantou e foi. Aquele rapaz estava comendo comida de porco. Ele viu que tinha errado, reconheceu, falou que estava errado, mas se levantou, não ficou encharcado lá com os porcos. Se ele tivesse ficado lá só pensando que o pai não ia recebê-lo, talvez ele tivesse morrido comendo cocô de porco. Você quer morrer comendo cocô de porco? Porque quando a gente não fecha os ciclos negativos das nossas vidas, a gente fica comendo cocô de porco. Pare de falar, levante e vá. Que o Senhor quer renovar a graça dele na tua vida, meu irmão.
E Ele quer dar renovo, mas você precisa dar o primeiro passo. Pare de falar, levante e vá. O problema muitas vezes é que, além do nosso comodismo, o diabo nos paralisa. O diabo quer nos paralisar, quer que a gente fique paralisado. Ele é o ás da paralisia, ele é a pessoa mais experiente em paralisar vidas. Ele não tem como impedir que o Espírito Santo fale ao seu coração, mas ele pode trazer circunstâncias que vão te paralisar. Ele pode olhar para você essa noite e dizer: rapaz, faz tempo demais, deixa isso para lá, homem. Mexa com isso não. Enquanto você não fechar os buracos podres do ciclo da sua vida, você não vai prosperar. E eu não estou falando aqui prosperidade que o mundo prega de dinheiro, não. A prosperidade bíblica, de paz, de olhar em sua volta e dizer: bicho, que massa, velho. Estou com minha família aqui, com meus filhos, vendo crescer. Estou trabalhando, estou servindo ao Senhor. Essa felicidade só consegue entender, só consegue viver quem fecha ciclos podres da vida. A prosperidade bíblica, a prosperidade que o Senhor propõe para as nossas vidas, ela só acontece quando a gente dá o primeiro passo. Quando a gente se levanta e a gente vai. Mas o diabo quer fazer que a gente fique parado. E é por isso que eu quero dizer uma coisa a você que está aqui hoje, que se diz filho e filha de Deus. Você nunca vai prosperar no sentido bíblico da palavra enquanto você não fechar os buracos que você cavou no passado. Enquanto você não fechar ciclos da sua vida. Aquela magoazinha que está aí que você sabe o que é. Aquela figurinha que quando você lembra o coração chega e esfria. Aquela situação que você cruza a rua para não encontrar tal pessoa. O Senhor quer que você se levante e vá. Ele quer que a gente avance. Ele quer que a gente caminhe para renovar a graça conosco. E aí no versículo 20, na parte B, diz que o pai, estando ainda longe, viu cheio de compaixão. E o que é que fez? Correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente dá o primeiro sinal ao Senhor de que a gente está arrependido, de que a gente quer recomeçar, a gente não precisa fazer uma carta de recomendações dizendo: pai, eu errei, e foi assim, e foi assado. No momento em que o Senhor vê a nossa atitude, o nosso comportamento, Ele vai correndo ao nosso encontro, e Ele chega até nós e nos abraça e diz: filho, você está aqui, filho. Eu te dou um abraço, eu te dou um beijo, eu estou renovando, que alegria te estar aqui. Mas você precisa ter esse quebrantamento. Você precisa se entregar ao Senhor e reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro, seguir em frente, porque o Senhor quer te abraçar essa noite. O Senhor quer te dar um abraço e quer te dar um beijo. Porque no mínimo, ao menor sinal de arrependimento e de desejo de recomeçar na sua vida, você não vai precisar de um livro de recomendação ou um livro de explicações. O Senhor reconhece corações quebrantados de longe. De longe Ele vai olhar para você e vai dizer: meu filho está quebrantado, ele quer recomeçar, ele quer renovar, ele quer ter um novo começo, e eu vou correr para abraçar ele. O Senhor hoje quer correr para abraçar vidas. O Senhor hoje quer correr para te abraçar, para te beijar. Mas Ele precisa que você dê o quê? O primeiro passo. Quebranta teu coração. Olha para o Senhor. Recomeça uma nova história com Ele, uma nova caminhada, que Ele vai derramar graça, paz e misericórdia. E aí o que é que você pode dizer para Ele? Você pode olhar para o Senhor e dizer o seguinte:
Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. O Senhor quer te abraçar essa noite. O Senhor quer te pegar nos braços e dizer: que bom que você voltou, meu filho. Que bom que você está aqui. Que bom que você reconheceu. Que bom que você deu o primeiro passo. Eu vou andar contigo de novo. Eu vou recomeçar, eu vou renovar a minha graça sobre a tua vida. E não só a minha graça, a minha misericórdia, o meu poder, a minha unção. E você não precisa ser meu empregado. Eu vou te chamar de filho. De filho. Você não é empregado. Você é filho do Deus Altíssimo, que morreu numa cruz por você, porque Ele te ama. Nós erramos muitas vezes, mas quando reconhecemos nossos pecados, Deus vem até nós, correndo, e nos abraça. E por fim, tem um irmão mais novo. O pai olha no horizonte, vê o filho chegando, vê o filho se aproximando, corre em direção dele. E aí ele vai honrar esse filho que estava morto e reviveu. E aí o filho diz exatamente o que ele disse lá nos porcos. Ele disse: eu vou encontrar meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus. Não sou digno de chamar meu filho. O pai nem responde. Chega menino, pega uma veste, pega uma roupa mais nova, mais bonita, veste ele, pega o anel da família que a gente faz as compras, bota o anel no dedo dele, bota um chinelo nele, porque o meu filho estava perdido e hoje voltou. Ele estava morto e reviveu, ele voltou para casa, meu filho está comigo. O que significa Deus dar uma roupa nova, dar um anel novo, dar uma sandália nova? Deus devolveu a dignidade para aquele filho. A sociedade podia enxergar que a relação foi reatada, em que eles puderam renovar aquela aliança. E o Senhor está nessa noite querendo devolver a dignidade a gente aqui nessa noite. Deus quer botar um anel no teu dedo. Deus quer botar uma roupa nova, uma sandália. Ele quer renovar a aliança e Ele quer devolver a honra que foi perdida. Talvez você hoje esteja na lama, como aquele rapaz estava. Mas nós temos um Deus que é poderoso para devolver honra, para devolver dignidade e para trazer novas alianças em nossas vidas. Mas aí o pai devolve a dignidade, faz uma festa e chega o filho velho. O filho mais velho olha e diz: rapaz, quem está aí? É teu irmão que voltou. Quem? Irmão, coisa nenhuma, isso é uma praga, homem. Matou papai. Diz que papai estava morto. Quero saber desse caba não. E aí o pai sabe que o filho está lá fora e não quer entrar na festa. Ele diz: meu filho, presta atenção, rapaz. Teu filho tá, seu irmão estava morto e voltou. E o que é que ele diz ao pai? Abra aí, versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Tem gente nessa noite que não é o filho mais novo, mas é como esse filho mais velho, que tem servido ao Senhor, mas tem olhado para Ele e tem tido uma relação com Ele como se fosse um escravo.
Ah, Jesus, eu dou o dízimo, eu estou na igreja toda quarta, eu estou na igreja todo domingo, eu vejo as coisas acontecer, né? Eu sou professor da escola bíblica, eu sou pastor da igreja. Ah, Jesus, eu estou aqui e tu vai honrar esse calhorda, esse caba safado, e eu, meu Deus, que te sirvo. Tem filho mais velho hoje aqui, religioso, que está esperando que Deus o balance, que Deus o honre na frente de todo mundo. Quando Jesus falou que aquele rapaz pediu a herança ao pai, aquilo trouxe uma comoção imensa para aquele povo. Mas quando ele falou também que o filho mais velho não foi atrás do filho mais novo, aquilo também causou uma comoção. Por quê? Porque na cultura judaica, o filho mais velho tem a obrigação de buscar o filho mais novo. Quem é Jesus? É nosso irmão mais velho. As nossas meladas, as nossas safadezas, as nossas pisadas na bola, quem foi que resolveu para Deus? Por nós. Jesus. Jesus é nosso irmão mais velho. Ele vem e nos resgata. Ele vem e limpa as nossas vestes. Ele vem e diz: volta que nosso pai está te esperando. E esse irmão mais velho aqui não agiu como Jesus. E a gente está sendo irmão mais velho dentro da igreja. Pai, tu está botando, está honrando um monte de caba safado. E eu estou aqui, há 10 anos na igreja. Nunca fiz nenhuma oração no púlpito. Filho mais velho, religioso. Deus, nessa noite, não quer apenas renovar sua aliança e sua graça com os filhos mais novos, mas Ele quer também renovar as alianças e quer, ao invés do filho mais velho se sentir escravo, mas também ser chamado de filho. Quando a gente se deixar de se preocupar com as festas que o Senhor pode nos dar e se preocupar com o filho mais novo que está lá na rua, aí, meu irmão, as portas do inferno não vão prevalecer. Porque eu não estou preocupado em ser honrado por Deus, mas para ir lá fora pegar os nossos irmãos mais novos. O mundo está cheio de irmão mais novo aí, ó, e a gente está dentro da igreja esperando que Deus nos balance. Hoje é noite de renovação para filhos mais novos e para filhos mais velhos. E a banda já pode subir. Esse irmão mais velho é o típico religioso. É ele, sou eu, ele é você. Que fica nos templos da igreja, trancafiados, tendo uma relação com Deus de escravidão e não de filhos. E como o tema da mensagem diz, Ele quer renovar a graça que Ele tem por mim e por você. Seja você filho mais novo, que está perdido no mundo. Seja você filho mais velho, que está perdido dentro da igreja. Deus também quer abraçar o filho mais velho, que está perdido dentro da igreja. Se você se sente abandonado, esquecido por Deus, que tem muitos anos de igreja e está entristecido, Deus também quer te abraçar essa noite. Deus também quer te beijar essa noite. Mas deixe de ser o filho velho, mais velho da parábola, e seja o filho mais velho, assim como Jesus foi. Vá resgatar seu irmão mais novo, aquele que está nas drogas, aquele que se perdeu. E aí a família de Deus vai ser reconstituída. E a glória de Deus vai resplandecer na terra. Que o Senhor nos abençoe. Que nós tiremos do coração o filho mais novo, a vontade de deixar Deus de lado e seguir sozinhos. E que Deus tire do nosso coração o filho mais velho, religioso, que só está dentro da igreja para receber palmas e receber festa, quando tem vários filhos mais novos lá fora esperando. Deus abençoe sua vida, sua casa. Deus abençoe sua história com Ele. E seja abraçado pelo Senhor essa noite.